Várias pessoas entrando, que bom. Vamos orar nesta tarde, enquanto você vai se achegando. Nós demoramos aí um pouquinho por conta da conexão, mas vamos estar orando para que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde. Seja bem-vinda você que está aí se conectando. Nós estamos aqui através do Insta, Projeto Casa de Barro, cuidando das suas emoções. E é uma tarde muito especial. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós declaramos, Senhor, nesta tarde, a tua bênção, a tua porção sobre as nossas vidas, sobre cada mulher, sobre cada vida, Senhor, que estará participando nesta tarde, no decorrer desta live, que o Senhor possa visitar os corações de uma forma muito especial. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz de... Que bom. Vamos louvar o Senhor? Eu pedi para o Marcos Maurício tocar uma canção pra gente, né? Para alegrar aqui, para já começar alegrando a nossa live. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas a todas vocês, a todas que estão participando conosco aqui nessa tarde abençoada. Glória a Deus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Vai ver o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, nunca pensei. Vai ver o que o universo espera de nós. E eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, costas pro escuro e de frente pra luz. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial. Um beijo, meu querido. Vem cá. Glória a Deus. Vocês gostaram aí da participação, Marcos Maurício, nessa tarde aí conosco, né? Nos alegrando aí com essa voz linda, com essa voz abençoada. Ô, Glória, Rita falando. Vamos lá, olha só, eu quero convidar você a estar conosco, não só hoje. Nós estaremos nessa série Conversa que Cura. Você deve ter recebido o convite de alguém. E estar juntas aí para ter esse tempinho com esta conversa aqui. Vamos ler, eu quero convidar vocês que estão chegando aí, a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos para o texto. A proposta dessa live falarmos a respeito de João no capítulo 3, né? Uma conversa
a qual Jesus teve com a mulher samaritana, e nós vamos falar um pouco a respeito disso ao longo desses 3 dias. Então não tenha pressa. Paz, pastora Roberta. Eu não estou conseguindo interagir com todos porque nós estamos sendo transmitidos aqui ao vivo tanto pelo meu Facebook, para o pessoal aí do Face, ó, um beijo para vocês, e também pelo projeto Insta, aqui no projeto Casa de Barro. Então é um prazer estar com todos vocês aqui nesta tarde. É uma alegria, é uma gratidão no meu coração estar aqui com todos vocês. Vamos ler aqui um trecho. Vamos ler aqui esse trecho dessa conversa, né? O tema aqui da nossa live é conversa que cura. É uma conversa que Jesus teve. Tá bacana aí? Essa conversa que Jesus teve, uma conversa que mudou totalmente o rumo, né? A trajetória e o destino de uma mulher, a mulher samaritana. Vamos ler juntos? João capítulo 4, vamos ler alguns trechos. No decorrer desses dias nós vamos estar lendo o capítulo inteiro, mas hoje nós vamos ler um trecho apenas, ok? Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele precisava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou outra vez para a Galileia. É necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da cidade tinha José. Ali ficava o poço. Cansado da viagem, Jesus senta-se junto ao poço. Veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Olha que interessante. Dê-me um pouco de água. No versículo 8 explica por que Jesus estava sozinho naquele momento. Jesus estava sozinho naquele momento no poço. E o versículo 8 explica isso. Ele diz: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha que tremendo. Ele disse, como sendo o Senhor um judeu, a mulher fala para ele: pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Ela disse isso, novamente uma explicação no próprio texto. Ela disse isso porque os judeus não se... Nós vamos ler só até o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Amém? Hoje a gente só vai ficar com esse trecho. Hoje nós vamos nos atentar a este trecho desta conversa, né? Desta conversa, uma conversa tão incomum, uma conversa em um lugar também comum, de um lugar improvável, mas uma conversa que gerou restauração e gerou, amém? Com aquela mulher samaritana. Glória a Deus. Uma coisa para vocês, todas as vezes que nós realizamos live, às vezes não dá para acompanhar todos os comentários que são colocados, pedidos que são colocados, mas todas as vezes que nós finalizamos uma live, eu leio comentário por comentário, amém? Então se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, pode colocar no comentário, mesmo que eu não consiga responder agora. No final, quando terminar respondendo as perguntas, deseja compartilhar, você pode colocar. Nesse momento eu não consigo responder, mas eu estarei respondendo a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Olha só, olha que tremendo. Eu amo esse texto, eu amo essa passagem, eu sou amada por esta passagem, quando Jesus aqui no Evangelho de João nos traz esse desenrolar desta conversa que Jesus teve quando esteve aqui nesta terra. Amém? Jesus respirou o ar, ele esteve aqui
e ele, muitos registros da sua história, da sua trajetória, humanamente, como humano, ele realizou, os milagres que ele realizou. Nós temos informações extraordinárias na palavra de Deus, nos evangelhos, relatos das histórias, relato da trajetória de Jesus, né? Cada um, os evangelhos, cada um com o seu olhar. Muitas histórias, elas são faladas nos evangelhos, repetidas nos evangelhos, mas com um olhar diferente, porque nós somos assim. Se eu ouvir uma história e você ouvir a mesma história, eu vou falar de uma forma, você vai falar com certeza de outra forma, porque são olhares diferentes, mas dentro de um mesmo contexto. E aqui, em João, nós encontramos esse contexto dessa mulher samaritana. Agora, eu quero trazer um pouquinho aqui nessa tarde, juntamente com vocês, esse contexto dessa mulher, dessa conversa informal, né? Desse diálogo que Jesus, ele tem com essa mulher. Se você observar, no início, é Jesus que se direciona à mulher. Você percebeu isso? É Jesus que se direciona para aquela mulher. É Jesus que direciona a palavra. E por que um pedido em comum? Porque homens não falavam com mulheres. Os homens não poderiam conversar com as mulheres, e principalmente ela sendo samaritana. Nós vemos aqui no próprio versículo a qual a explicação. Havia uma hostilidade muito grande entre os samaritanos e os judeus, né? Havia aí uma muito grande. Então eles não, depois nós vamos ver um pouco disso adiante. Então havia muito essa hostilidade entre eles, né? E eles não se falavam, eles até evitavam. Se nós estudarmos a questão da parte da geologia ali, né, da geográfica, nós vamos ver que havia como os caminhos desviavam por Samaria, não ter aquele encontro justo com os samaritanos. Então eles passavam as rotas, tinham rotas que eles poderiam estar passando, mas é tão interessante que quando nós lemos aqui no versículo, Jesus passasse por aquela região de Samaria. Olha que como isso é tremendo. Era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. Era necessário. Não era necessário no contexto geográfico, mas era necessário pelo amor. E nós vamos um pouco mais adiante. Amém? Glória a Deus. Tudo bem aí? Vocês estão aí comigo? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho, antes de nós entrarmos nesse contexto, da questão dessa mulher, dessa conversa informal que ela teve, que Jesus teve com ela, né? E ela também ali, ela aproveitou aquela oportunidade. Depois você percebe que ela, logo de início, ela questiona, ela diz assim: como sendo o Senhor um judeu, né, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Então ela reconhece a condição dela, ela reconhece a condição, aquele momento ali improvável, mas ela também não se paralisa, ok? Eu quero que você preste atenção em todo esse contexto. Ela não se paralisa, mesmo diante daquela situação. Aquela situação não era favorável. O homem não podia se comunicar com a mulher. Não era favorável pela condição dela, samaritana, e ele sendo um judeu. Porém, ela não se paralisa e ela aproveita aquela oportunidade e ela inicia aquela conversa, aquele diálogo com Jesus. Vocês estão entendendo? Ela inicia, ela se permite aquela conversa com Jesus. Isso é tremendo, isso é fantástico, porque quando nós vemos assim que era necessário que ele passasse por ali, eu não sei aonde o Senhor te encontrou, eu não sei onde você teve o primeiro encontro com o Senhor. No meu testemunho do meu livro, eu falo do encontro que o Senhor teve comigo numa praça. Eu estava sentada numa praça e eu ouvia naquela praça o Senhor através de uma canção. Olha só,
eu saía do trabalho, preste atenção, você vai entender, tem tudo a ver com depressão, angustiado, com muitas marcas, feridas. Eu não queria ir para casa, então eu sentava numa praça, num banco de uma praça, e eu ficava ali por horas, orando, chorando, falando com o Senhor, falando: Senhor, olha a minha vida. Sabe aquelas nossas lamentações? Sabe? Você já passou por isso? E eu falo isso no meu livro, Cura é um Socorro que Vem do Alto, tá bom? Aqui mesmo, no próprio link do projeto Casa de Barro, você pode ter mais informações a respeito desse material abençoado vidas, que tem abençoado vidas, ok? A nossa conexão, ela tá falhando um pouquinho aqui pelo Insta, mas nós estamos aqui pelo meu Face também. Então, olha só, eu sentava naquela praça e eu ficava me lamentando: ó vida, ó céus, achando que ninguém estava me vendo, achando que ninguém estava me ouvindo. Mas o Senhor, Ele nos vê. E o encontro daquela mulher samaritana foi no poço. Mas o encontro de Jesus na minha vida foi numa praça. E eu naquela praça, eu ouvia do alto de um prédio. Eu passava ali, eu ficava horas e horas ali à noite. E do alto de um prédio, eu ouvia uma canção. Toda parava ali. Eu sentava naquela canção, começava. Era assim, eu falava: incrível, toda a canção falava do amor de Deus. Aquela canção falava que Deus nos vê em todos os lugares. E aquilo começou a entrar no meu coração. E ali eu tive um reencontro com o Senhor, né? Um reencontro através daquela canção. E eu falo no meu livro, da mesma forma que eu fui alcançada naquela praça, através daquela canção, que quando ler, cada um que lê o meu livro, que também eu desejo que seja alcançado por estas palavras, no encontro pessoal com Jesus. Amém? Então olha só, Jesus me encontrou naquela praça, mas aqui a mulher samaritana, ela estava também no lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer Samuel, que veio eu tive o prazer, o privilégio de ser o pastor Samuel, que ele veio da Índia, e ele trouxe o relato que na Índia ainda há mulheres dar água no poço, exatamente como a palavra nos diz. Talvez isso para mim seja uma realidade importante, para você não dizer que ainda acontece. Mulheres ainda vão ao meio-dia tirar água do poço. Mulheres ainda vão ao meio-dia tirar água do poço. Mulheres que evitam relacionamentos. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mulheres que evitam ser vistas. Elas ali ainda vêm, né, de uma forma bem sem chamar tanta atenção. Elas ainda vêm até o poço dar água. E isso me parar aqui, fazer uma pausa, para que você pense por um momento aonde Deus te encontrou, aonde você teve esse encontro, ou talvez será que você não tenha tido ainda esse encontro? Então hoje é uma grande oportunidade para você conhecer um pouco a respeito de Jesus e o seu amor por nós em especial as mulheres, né? Porque nós estamos aqui com muitas mulheres das necessidades. É um estudo de Maslow's, que a hierarquia de Maslow, nós podemos ver as necessidades básicas do ser humano. Amém? Olha aí as meninas falando: calma, calma. Olha, nós estamos sendo transmitidas tanto pelo Insta quanto pelo Face. Talvez se estiver difícil para você a conexão através do Insta, você pode estar nos vendo. Nós estamos também ao vivo pelo Face, justamente para que, se houver uma falha em um, nós possamos estar no outro, ok? Esta hierarquia das necessidades, algumas necessidades são essenciais para as nossas vidas. São essenciais. Como, por exemplo, as nossas necessidades fisiológicas. Elas estão como se fosse na base. São as nossas necessidades fisiológicas. São aquelas que nós consideramos mais essenciais e vitais para a nossa sobrevivência. Por que nós estamos nessa situação? Muitas pessoas sendo afetadas emocionalmente, fisicamente. Uma condição tão difícil de lidar, né? Nós estamos aqui no período dessa quarentena, sem poder sair de casa, lembrando isso, sem poder sair de casa, e há necessidades que são essenciais para a nossa sobrevivência.
E uma delas são essas necessidades fisiológicas, aquelas que nós consideramos essenciais e vivência. As outras necessidades, elas são um pouco secundárias, mas existem necessidades que elas são essenciais. E, por exemplo, nessa categoria dessas necessidades fisiológicas, quais seriam essas necessidades que nós temos? Quais seriam essas necessidades? Comida, água, ar. Isso é a base de necessidades para a nossa sobrevivência. Então, fisiológica, de comida, de água, de ar, de sono, são necessidades essenciais. Outras necessidades, numa um pouco acima, mas também de muita importância. A segurança, olha só, necessidade de proteção e segurança também são importantíssimas para a sobrevivência. Nós estamos no contexto da conversa da mulher samaritana com Jesus, mas eu estou trazendo aqui as necessidades básicas, um ar voltado para as nossas emoções, para nós entendermos um pouquinho a condição também daquela mulher, ok? É fácil a gente olhar para alguém e falar a respeito dela, mas conhecer um pouquinho das condições e daquela situação, como aquele contexto que a mulher se encontrava, como aquilo poderia ter barrado e ter paralisado ela diante daquela conversa com Jesus. Amém? Vocês estão ruim assim, eu não consegui falar aí com vocês, mas depois nós vamos falar um pouquinho, ok? Eu quero interagir com vocês, eu gosto de interagir com vocês. Então, há necessidades, né, essenciais para a nossa vida. Segurança, como eu falei. Então, essa necessidade, o que seria? Uma casa, vizinhança, né, segura, uma segurança financeira, a saúde. Isso também são as nossas necessidades que são essenciais para nós, ok? Ela não está ali como ar, como água, como a comida, mas ela também há uma importância muito grande como as nossas essenciais para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. De necessidades essenciais. Relacionamento, amor e relacionamento. Amor e relacionamento são necessidades muito importantes. Embora essas necessidades elas não estejam... quando você depois colocar hierarquia de necessidade de Maslow, você vai ver que ele traz uma pirâmide, né? Ele traz uma pirâmide. Então ele coloca as mais essenciais bem embaixo e as menos essenciais vão até chegar no topo. Mas essa necessidade de amor e relacionamento, ela é muito importante. Ela não está na base, mas ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância. Então, o que seria essa necessidade de amor e relacionamento? Essa necessidade social, essa necessidade de pertencer, né? Como eu falei até no domingo na nossa live, esse desejo, esse sentimento de pertencer, essa necessidade, né? Essa necessidade ali de ser amado, isso é uma necessidade que nós temos, ok? São necessidades essenciais para a nossa sobrevivência, ok? Agora pensa, Deus nos fez e nos formou, Ele conhece todas as nossas necessidades. Eu estou falando aqui necessidades básicas, necessidades essenciais para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento. Então essa necessidade de amor e né? Esse nível de convivência, por que nós estamos aí sofrendo? Por que nós estamos sofrendo tanto com esse afastamento em nós de se relacionar? Em nós há uma partilhar, amém? Vocês estão entendendo? Ele é muito importante. São amizades, relacionamentos amorosos, família, ok? Então isso é muito importante. Relações religiosas, todo o contexto que nós estamos inseridos, né? As questões sociais, comunitárias, então isso envolve muita coisa. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é a necessidade de estímulo, de ser respeitado e valorizado pelos outros. Olha que interessante. Nossa, pastora, mas por que você está falando tudo isso? Porque depois nós vamos ver o contexto da mulher. Quem ela
contato, convívio social, ela ia de forma discreta. Então, como estava a estima dessa mulher? Como estava a estima dessa mulher? Então, olha só, todos nós temos uma necessidade de ser respeitado e validado pelos outros, né? É aquela sensação de estar contribuindo para o bem, é aquela sensação de bem-estar quando eu contribuo para o outro, é uma sensação de bem-estar, de autoestima. Ok? Então assim, quando nós nos sentimos valorizados, quando nós nos sentimos respeitados, isso leva à confiança e isso leva à autoestima. Porém, o contrário disso, enquanto a baixa autoestima, diante do desrespeito, diante das diferenças, né? Ela também pode trazer sentimentos de inferioridade. Você entende como a estima? Ela é fundamental para nós. Essa necessidade do respeito, da valorização do outro, e nós, ao longo do tempo, muitas das vezes nós estamos tendo isto. O respeito, a valorização, né? Então você consegue perceber que tudo ali está alinhado, né? Então a autoestima nos leva à confiança, enquanto a baixa estima, né, nos faz nos sentir inferiores. São necessidades importantes, essenciais para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. E por último, eu quero falar de uma dentro dessas necessidades, dessa hierarquia dessas necessidades. E a outra é a autorrealização. A autorrealização, quando você olhar, ela está bem no topo da pirâmide que Maslow traz. Ela está no topo da necessidade. Por quê? Porque ela é vital, ela é importante, mas ela não está na base como aquela necessidade, como o ar que eu respiro, como a água que eu tomo, como a comida que eu como, certo? Então assim, mas ela também é uma necessidade muito pertinente e é muito importante também essa necessidade, né? Essa autorrealização. São aquilo que nós almejamos, buscamos, aquela necessidade da autorrealização. E ela precisa ser aplicada em nossas vidas de uma maneira muito cuidadosa, né? Porque nós não vamos aqui falar tão detalhado de cada vez. Nós precisamos ter essa noção que há essa necessidade dessa autorrealização. E por isso nós buscamos, né? Buscamos por propósitos, buscamos por realizações, são os nossos valores, são as nossas necessidades. Então, trazendo tudo isso para o nosso contexto daquela mulher samaritana, olha, ali havia uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Então isso envolve vários aspectos religiosos, políticos, sociais, culturais. Então assim, já havia aquela condição, e isso já emocionalmente, isso já afeta. Se nós olharmos, nós não vamos agora nos atentar tanto nos versículos mais à frente, mas você vai ver que a condição daquela mulher também emocionalmente não tinha como ser favorável. Relacionamentos frustrados, relacionamentos tão desgastantes, isso tudo afeta a nossa emoção, isso afeta a nossa particularidade diante dos acontecimentos, diante da sociedade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então assim, aquela mulher, ela estava de uma certa forma, como estava? Eu não quero falar aqui, eu quero te fazer essa pergunta, eu quero fazer você pensar, diante desse contexto, diante dessas necessidades que nós temos, a necessidade de autorrealização, a necessidade de ser amado. Aquela mulher, quando Jesus ele vai aprofundando aquela conversa com aquela mulher, quando Jesus traz um aprofundamento na conversa com aquela mulher, naquele diálogo, Jesus fala para ela, tem um momento que Jesus fala assim, olha, chama o seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. E aí o Senhor fala, é verdade, você não tem.
né? Depois, se você tiver curiosidade, você vai ler. Amanhã nós vamos falar um pouco disso. Mas ela já estava em vários relacionamentos. Esta mulher, ela já havia passado por vários relacionamentos. E como estava o coração daquela mulher? Até então, atenção, a conversa que Jesus tem com ela é uma conversa informal. Até então, a conversa aparentemente inicia de forma muito tranquila. Inicia pedindo a ela que dê a ele água para beber. Olha que lindo isso. Jesus se aproxima, ele conhece a história daquela mulher e ele dá oportunidade para aquela mulher o conhecê-lo. Você sabia que através da palavra de Deus, Jesus continua nos fazendo o convite de conhecê-lo? Você sabia disso? Você sabia que através da palavra de Deus, a cada dia, Jesus nos convida a conhecer, através de um bate-papo, através de um diálogo, através de um convite, ele nos convida a conhecê-lo. E é tão interessante, vamos recapitular um pouquinho. Quando Jesus ele fala assim para a mulher, dê-me um pouco de água, me dê um pouco de água. E naquele momento ela rebate falando, como você sendo um judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana. Né? É tão interessante isso porque Jesus ali ele convida ela a conhecê-lo e logo depois ele disse assim, se você soubesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Esse ponto aqui é um ponto fundamental nessa conversa. É um momento a qual Jesus fala para ela assim, olha, se você conhecesse quem é que está pedindo água, seria o contrário. Você pediria. Então assim, o Senhor Jesus, há tantas dores, com tantas pendências, porque eu conheci Jesus numa condição de muita pendência, de muito desgaste, emoções básicas, elas estavam defasadas. Sentimentos, relacionamentos distorcidos, relacionamentos frustrados, né? Coração angustiado, tudo aquilo que nós vamos acumulando ao longo do tempo, aquilo vai se tornando, vai nos afetando de formas diferentes. Ei, preste atenção, tudo aquilo que nós acumulamos, quando se tornando tóxico nas nossas vidas, nós vamos reagindo de forma diferente ao longo dos anos. A situação às vezes é a mesma, mas a sua reação acaba mudando. Então é necessário nós nos autoavaliarmos, é necessário nós olhar para dentro de nós e perceber, porque a situação em si às vezes é a mesma, de relacionamentos, de pendências, de baixa autoestima, de tantas outras áreas emocionais, né? Que ali nos trazem ali aquele peso, mas a condição às vezes ela pode mudar, mas a reação, aquilo continua trazendo uma reação para mim, continua trazendo uma reação na sua vida. Então é necessário estar atenta. A Célia está dizendo, está passando um filme na minha cabeça, louvo a Deus, amém, amém, glória a Deus. Como eu falei para vocês, não consigo interagir com todas, mas no final comentário, ok? Então preste atenção, durante os anos eu vivi muitas pendências pessoal a respeito de tantas áreas que no meu livro, né? Distorção familiar, um relacionamento ali difícil com meu pai, com a minha mãe, então eu tiro as minhas coisas. Então assim, é uma série de coisas que vai acumulando. Então nós começamos a reagir de forma diferente. Então naquela minha condição, naquela praça, eu tinha que manter os meus relacionamentos, eu tinha que dar conta, eu tinha que manter. Então eu estava ali, de uma certa forma, evitando muitas coisas, evitando relacionamentos, evitando para que não viesse à tona, né? Porque quando você se afasta, porque você se afastou. Os teus problemas e os meus problemas, eles não desaparecem porque nós não falamos a respeito dele. E eu não queria falar a respeito dos meus problemas, eu não queria falar a respeito das minhas
das minhas frustrações, das minhas decepções, dos sentimentos negativos que acontecem, e ele faz parte da nossa vida. Não tem como nós tirarmos da nossa vida a tristeza, a dor. Não, a dor faz parte do crescimento. A dor faz parte, o processo é a cura, né? Diante do processo da dor, faz parte das nossas vidas. Isso nós vemos e isso é real, ok? Então não tem como eu me afastar disso. Mas quando nós não sabemos lidar, então nós nos afastamos. Quando é difícil para nós lidarmos, quando é difícil olhar para a situação, nós nos afastamos. Então aqui nesse contexto, a condição dela, uma mulher que já tinha passado por mais, tinha sido casada, em 5 relacionamentos, ela já estava ali no 6º. Então, imagine todo o contexto, né? Será que ela olhava para a situação e perguntava, será que o problema é do outro ou será que o problema é meu? Hein? Eu não vou falar, eu quero que você pense, né? Quando nós vemos uma situação se repetindo por muitas vezes, o que nós pensamos? Também o problema é ela é isso, ela é aquilo, ou o outro. Então, como estava o coração dessa mulher? Imagine um dia comum, mais um dia, ela se levanta para tirar água. Era algo rotineiro, era algo comum, era algo que fazia parte da rotina dela. Só que naquele dia, naquele exato dia, Deus havia preparado algo extraordinário com Jesus ali naquele poço diante daquela mulher. E isso é tremendo. Quando fala é necessário que Jesus passasse por ali, era necessário que aquela mulher recebesse cura, era necessário que colos fossem quebrados ali, era necessário que ela fosse visitada e restaurada. Os pedacinhos, talvez ela estivesse um caco, os pedaços emocionalmente, exteriormente. Ei, os seus problemas não estão estampados na sua testa. Ninguém sabe o que você passa, a menos que você diga o que você passa. Não é exatamente isso? Quando você não sabe o que ela passa, ela sabe, mas nós, quando olhamos para uma pessoa, nós não sabemos. Não está escrito, né? Não está escrito. Ela se sentia inferior, exatamente, ela se sentia inferior a outras mulheres. Diante daquela cultura, diante daquele momento, diante daquele convívio, diante daquele contexto, né? Ela se sentia inferior diante das outras mulheres. E com isso, eu quero te fazer pensar, porque essa live, amanhã nós vamos dar continuidade, mas hoje, como estava o emocional dessa mulher? No momento desse encontro, como estavam as emoções dela, como estava o sentimento, qual era a raiz estava, o que ela estava tentando, precisava evitar. Quantas e quantas vezes eu precisava evitar o sofrimento, precisava evitar a dor, né? Para que não transparecesse, para que não fosse demonstrado. E Jesus me alcança ali em meio àquela praça, em noite, ele me alcança e a voz dele ecoa em mim. E ali eu me abro para entender e para receber esse convite, porque o primeiro convite de Jesus é para que você o conheça. E ele conhece as suas dores, ele conhece o seu coração. Então o primeiro convite informal de Jesus era que um pedido, ele fez um pedido para ela. Ele fala para ela assim, me dá um pouco de água. Um pedido. Ela poderia ter recusado, mas naquele pedido em comum, extraordinária oportunidade. Você quer dizer coisas mínimas, nos mínimos, Deus age de forma extraordinária. É nos mínimos detalhes que o Senhor, ele trabalha. É quando você nem percebe, quando aquilo passa às vezes de muita forma bem sutil e que corremos risco, né, de perder. Mas Jesus estava ali e Ele está conosco nesta tarde. Se estamos aqui é pela sua permissão. Você que está aqui nos vendo, participando conosco, emoções, cada postagem é postada, é direcionada às emoções, aos sentimentos, às emoções, né, ao amor de Cristo. Você que também está me vendo pelo Face, um pouco do nosso trabalho ali no Ministério Sarami, também há uma parte que nós trabalhamos com as emoções. Por quê? Porque há necessidade extrema, há uma necessidade muito
tanto tempo nos escondemos atrás de uma espiritualidade e de uma força para mostrar que estava tudo bem. Jesus, ele quer entrar na minha vida e que nós venhamos permitir a trazer, a colocar para fora aquilo que entulha, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos adoece. Amém? Então essa conversa, esse diálogo que Jesus, ele permite, né? E rebate ali o convite, porque ela fala assim, soubesse, né? Como que você vem falar comigo? Só que aí ele entra com, se você soubesse, se você conhece, e quem é que está lhe pedindo algo, você pediria e ele lhe daria. E quando Jesus trouxe essa proposta, ele falou, você vai ter que ter paciência, mas se você confiar, eu vou colocar no lugar tudo que está fora. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é da irmã, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do vizinho, a culpa é do... Sabe? Às vezes carrega. Eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe. Sim, eu passei também por essa trajetória. Eu falo isso no meu livro. Eu falo isso no meu livro. A respeito da minha relação com meu pai, da minha relação com a minha mãe. E eu me tornei ainda pior ainda, uma versão pior. Quando você olha para alguém e você acha que a culpa é dela e que você acumula remorso, rancor, ira, raiva, frustração, você se torna uma versão pior do que aquela pessoa. Você se torna uma versão pior. E eu olhava, eu só conseguia enxergar as fraquezas, as situações que eu não concordava em relação ao meu pai, à minha mãe, e eu me tornei uma pior versão de mim mesma. Então, quando eu aprendi isso, que quando Jesus ele chama e ele fala assim, olha, vamos colocar as coisas no lugar, vamos aí fazer uma grande reforma, só que você vai ter que abrir mão de umas coisas. E uma delas é quem é o culpado. Você tem que abrir mão disso, porque enquanto você estiver com alguém na cabeça que a culpa é de fulano, a culpa é do outro, vai conseguir ter um olhar para si mesmo a qual Deus deseja. Você nunca vai conseguir superar diante daquilo que Deus quer realizar com você. Quando Jesus ele entra nesse diálogo, ele não entra nos detalhes do outro, mas ele chama aquela mulher para uma conversa, uma restauração, uma participação. É como se ele perguntasse para nós, você está aqui? É como Jesus estava ali no poço. Olha que interessante, enquanto ele estava no poço, os discípulos foram comprar alimento. Então foi um momento oportuno. Jesus, ele se apresenta em momentos oportunos nas nossas vidas, específicos. E ele traz uma proposta de mudança. Ele traz uma proposta. Ao longo da conversa, aquela mulher percebe que ele o conhecia e que ele era. Então, ao longo da conversa, aquela mulher percebe que ele a conhecia mais profundamente do que poderia imaginar. Então ela precisa tomar uma decisão em aceitar que aquelas palavras são dela. Ela precisava aceitar que houvesse mudança. Quando Jesus ele se aproxima de mim e de você, para nada força. Ele não faz nada força. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele é educado. E lá em Apocalipse diz, eu estou à porta, bato. Se você ouvir e abrir, o convite de Jesus sempre foi e sempre será. Você quer, você aceita, você escolhe. Então nessa conversa, essa conversa que cura ao longo, trocadas com Jesus, a mulher, a vida dela toma um novo sentido, um novo propósito, e ela passa a desfrutar daquela nova oportunidade. Amém? Então eu quero que nós já estamos quase encerrando esta live, essa série que com muito carinho, em especial da parte do Senhor. Você, mulher, você que tem estado tão afetada com tantas emoções, você que tem sentido as suas necessidades estivessem se perdendo, ou talvez de uma forma sendo tão afetada, então eu quero medite a respeito destas palavras. Eu quero que você pense a respeito deste homem chamado Jesus de Nazaré e o encar sobre as nossas vidas. Filipenses, Senhor é o nome. Toda vez que eu falo, toda vez que eu declaro no nome dele, porque ele é o nome
nome sobre todo. Esse amor de Cristo, ele é real. Meninas, coloquem aí pra mim quanto tempo nós estamos aí nesta live. Glória a Deus, coloquem aí quanto tempo que nós estamos. Pode colocar pra mim quanto tempo aí que nós estamos. E eu quero finalizar, quero convidar você conosco às 15h30. Você tem percebido que nós temos tido dificuldade pela conexão, programações, muitas lives, amém? Então assim, não fique chateado, caiu, entra no